Opa, aqui é o Kenpachi Brasil e hoje vamos montar um top 10 dos personagens mais fortes do anime Jujutsu Kaisen. Lista atualizada depois do final do mangá. Vou tentar ser o mais imparcial possível, então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo. Sem mais enrolação, vamos começar. 10º, Toji Fushiguro. Começando nosso top 10 com Toji Fushiguro do clã Zenin. Toji nasceu com a restrição celestial, que compensa a falta total de energia amaldiçoada com habilidades físicas insanas. Seus 5 sentidos são aguçados ao limite do corpo humano. Como ele não possui energia amaldiçoada, Toji não consegue enxergar maldições, mas seus sentidos são tão precisos que ele consegue senti-las e interagir com elas sem problema algum. Toji também usava uma arma lendária, a Lâmina Invertida do Céu. Essa arma é classificada como de grau especial e tem a capacidade de anular completamente técnicas amaldiçoadas. Ou seja, mesmo sem energia amaldiçoada, Toji era uma ameaça absurda, até mesmo para feiticeiros de altíssimo nível. No 9º lugar da nossa lista temos Jogo, a primeira maldição do vídeo. Ele é uma maldição de grau especial, com uma ideologia bem particular. Acreditava que as maldições eram os verdadeiros humanos. Seu objetivo era fazer com que sua raça dominasse a Terra. Por isso se aliou até mesmo ao Sukuna, para tentar trazer de volta a Era de Ouro das Maldições. Entre seus poderes mais perigosos está a técnica das Chamas do Desastre. Com ela, Jogo é capaz de criar e manipular chamas amaldiçoadas extremamente fortes, disparando rajadas como lasers e até manifestando pequenos vulcões no campo de batalha. A expansão de domínio do jogo nunca foi totalmente explicada no anime, mas ele mesmo disse que qualquer feiticeiro que entrasse no meu domínio viraria cinzas. Apesar de soar exagerado, minha teoria é que dentro do domínio ele teria controle absoluto sobre suas chamas, com um acerto garantido e um aumento significativo no dano das técnicas. Por fim, ele possui uma técnica máxima chamada Meteoro, que, como o nome já diz, invoca um meteoro de fogo gigantesco. Se um feiticeiro de grau 1 ou mais fraco fosse atingido, a chance de sobrevivência seria praticamente zero. Yuji Itadori. Vamos agora para o nosso top 8, e esse é bem polêmico. Em 8º lugar temos ele, o protagonista de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori. Desde o começo do anime, o Yuji foi apresentado como um garoto com uma força física absurda. Até mais da metade da obra, ele servia como receptáculo do Sukuna, mas com o final do mangá, o personagem mostrou várias novas habilidades e técnicas que colocam ele com justiça nesse ranking. Habilidades físicas. Yuji sempre impressionou com sua força bruta. Desde o início do anime até o final do mangá, ele demonstrou ter capacidades físicas fora do comum. No arco do abate, quando Sukuna toma o corpo do Megumi, Yuji se junta a Maki para enfrentá-lo. E mesmo a Maki, que havia acabado de despertar o poder comparável ou até superior ao do Toji, Yuji conseguiu lutar ao lado dela de igual para igual, o que já diz muito sobre o nível que ele atingiu. Resistência. A resistência da Itadori é coisa de outro mundo. Na primeira luta contra o Mahito, o vilão abriu diversos buracos no peito dele. E mesmo assim, Yuji se manteve de pé. Já na batalha final contra o Sukuna, mesmo levando golpes pesados e cortes profundos, ele continuava lutando com determinação e força. É aquele tipo de personagem que apanha, mas não quebra. Manipulação de sangue. Após o arco do abate, Yuji consumiu os fetos amaldiçoados, seus irmãos. E com isso, herdou a habilidade de manipular sangue, algo característico do clã Kamo. Ele passou a usar o próprio sangue como arma, criando ataques de curto e médio alcance com extrema letalidade. Reversão de feitiço. Yuji também aprendeu a usar energia reversa, técnica usada para curar ferimentos físicos, com exceção de doenças como câncer, infarto e outras condições médicas. Ele pode ainda combinar a reversão de feitiço com a manipulação de sangue, como aconteceu quando ele perdeu uma perna dentro da expansão do Sukuna e foi capaz de regenerá-la completamente durante a luta. Manipulação de alma. A técnica inata do Yuji é a manipulação de alma. Com ela, ele consegue enxergar e tocar a alma dos inimigos. Mas não pense que ele vai fazer isso com um discurso no jutsu, estilo Naruto. Essa técnica serve para causar dano direto à alma do adversário, o que é algo extremamente raro e letal. Ele usou essa habilidade contra Mahito, causando grandes danos, e também contra Sukuna, interrompendo a conexão entre a alma do vilão e a de Megumi. Domínio simples. Yuji também domina a técnica do domínio simples, que anula os efeitos de uma expansão de domínio por um curto período. Essa técnica é útil para se defender de ataques garantidos, apesar de não ser eficaz contra a expansão de domínio do Satoru Gojo. Itadori herdou o Santuário do Sukuna e pode utilizá-lo para fazer cortes amaldiçoados. Ele também pode combinar esse santuário com a manipulação de alma, permitindo ataques que atingem diretamente o núcleo espiritual do inimigo, um combo que torna ele extremamente perigoso em combate. Kokusen.
Yuji é o melhor usuário de Kokusen em todo o anime. Durante sua luta contra Sukuna, ele conseguiu acertar 9 Kokusen seguidos, superando o recorde anterior do Nanami, que era de 4. E sim, ele ainda pode combinar o Kokusen com a manipulação de alma, fazendo desses golpes algo devastador tanto no corpo quanto na alma do inimigo. Expansão de domínio Santuário das Almas. A expansão de domínio do Yuji se chama Santuário das Almas. No mangá ela não foi explicada em detalhes, mas existe uma teoria bem aceita pelos fãs. Essa expansão teria 2 etapas. Na primeira, o domínio atua com benevolência, oferecendo ao inimigo a chance de compreender a vida de uma nova perspectiva. Caso o oponente aceite essa mudança espiritual, o domínio pode simplesmente se desfazer. Mas se ele recusar, aí vem a segunda fase, o acerto garantido, conhecido como destrinchar das almas, onde Yuji corta diretamente a alma do inimigo, sem chance de defesa. 7º. Hakari Kinji. E em nosso 7º lugar está ele, o apostador mais querido de Jujutsu Kaisen, Hakari Kinji. Hakari era um feiticeiro da escola Jujutsu de Tóquio que acabou sendo expulso, talvez por gostar demais de apostar no tigrinho. Mas não se engane, Hakari é um dos únicos feiticeiros que o próprio Satoru Gojo diz que tinham potencial para superá-lo um dia. Agora vamos falar das habilidades e poderes do nosso querido viciado em cassino. Expansão de domínio. Puro jackpot. A expansão de domínio do Hakari é baseada numa aposta. Quando ele vence essa aposta, ele acerta o jackpot. E, como recompensa, ele se torna praticamente mortal por 4 minutos e 11 segundos. Durante esse tempo, seu corpo regenera automaticamente de qualquer dano, seja corte, perfuração ou destruição. Ou seja, o inimigo precisa dar um jeito de matá-lo antes do jackpot, ou então sobreviver enquanto ele está imortal. Repetição de domínio. O mais absurdo é que, mesmo que ele não acerte o jackpot, Hakari pode abrir sua expansão de domínio quantas vezes quiser, e continuar tentando de novo e de novo. Isso desgasta o oponente e cria uma pressão psicológica absurda. Regras da expansão. Ao entrar no domínio do Hakari, o inimigo recebe as regras do espaço. Quando o Hakari acerta o jackpot, ele pode escolher entre 2 efeitos principais. Aumento de energia amaldiçoada. Ou regeneração automática durante 4 minutos e 11 minutos. E claro, ele sempre escolhe o que for mais vantajoso no momento. Como ele ativa o jackpot? Hakari usa uma espécie de máquina caça-níquel, com bolinhas e portas. Cada ataque dele ativa cartas, e para ganhar o jackpot ele precisa de 3 cartas iguais. As cores dessas cartas indicam a chance de vitória. Verde igual baixa chance do VIT, azul igual chance média e vermelho igual chance alta. Arco-íris igual vitória garantida. Ou seja, ele literalmente transforma a luta numa roleta da sorte, mas quando acerta, o adversário tá lascado. 6º. Hajime Kashimo. Em 6º lugar está ele, o Raio Humano. Hajime Kashimo, o feiticeiro de 400 anos atrás que foi reencarnado só com o objetivo, lutar com o mais forte. Durante o arco do Jogo do Abate, ele eliminou mais de 40 inimigos sozinho e deixou sua marca como um dos feiticeiros mais brutais e diretos da obra. Aura Elétrica. Diferente de todos os outros, só a aura do Kashimo já é elétrica. Isso mesmo, sua presença por si só já é perigosa. Ele consegue matar inimigos simplesmente tocando neles com sua eletricidade amaldiçoada. E seus ataques, em geral, envolvem cargas elétricas, trovões e ondas de choque. Técnica final, Embar. A técnica suprema do Hajime é a Embar, uma transformação que cobre todo seu corpo com eletricidade, aumentando drasticamente seus atributos físicos e velocidade. Essa técnica converte energia amaldiçoada em pura eletricidade, mas tem um custo. O corpo humano não aguenta esse nível de poder por muito tempo. Por isso, a Embar só pode ser usada uma única vez, pois depois que ele ativa, sua carne começa a entrar em colapso, e ele morre no final. Kashimo vs Hakari. Na luta contra o Hakari, o Kashimo nem usou sua técnica final, e mesmo assim ele deu muito trabalho. O Hakari chegou a morrer 5 vezes, mas foi salvo pelo acerto garantido do jackpot da sua expansão do domínio. Isso mostra o quão perigoso e letal o Kashimo é, e por isso ele fica acima do Hakari no nosso ranking. Se o Hajime tivesse usado 100% do seu poder, provavelmente o Hakari não teria saído vivo. Mas como sempre, o Hakari teve sorte. Que ironia, né? A nossa gasosa Yuki Tsukumo entra no top 5 com estilo. Yuki é uma das pouquíssimas feiticeiras de grau especial do mundo de Jujutsu Kaisen. E só por isso você já pode imaginar o nível dessa mulher. Mas calma, você sabia que ela é capaz de criar um buraco negro com sua energia amaldiçoada?
Pois é, a partir daqui afirmo com confiança, a Yuki provavelmente tem o maior poder destrutivo de todo o anime. Técnica inata, massa. A técnica única da Yuki é chamada de massa. Ela transforma sua energia amaldiçoada em uma massa virtual, aumentando de forma absurda a densidade e peso do seu próprio corpo. Ou seja, essa princesa na porrada limpa qualquer um. No 1 vs 1, pode apostar na Yuki sem medo. Ela literalmente aumenta sua força física ao ponto de esmagar inimigos com seus punhos. E sim, é com essa mesma técnica que ela consegue criar um buraco negro. Shikigami, Garuda. Além disso, Yuki possui um Shikigami chamado Garuda, que está vinculado diretamente à sua técnica inata. Ela pode usá-lo como arma de apoio para combate corpo a corpo ou ataques à distância. Expansão de domínio, Galáxia Aniquiladora, teoria. No mangá, Yuki só teve uma luta real, contra Kenjaku, e infelizmente não chegou a usar sua expansão de domínio. Por isso, tudo que sabemos daqui para frente é uma teoria. Essa foi criada pelo canal do Z dos Animes e faz muito sentido. Segundo ele, o nome da expansão é Galáxia Aniquiladora. Ao ativá-la, todos dentro da barreira são transportados para uma galáxia em colapso, um cenário no espaço sideral com tons de roxo e azul, estrelas morrendo, buracos negros se formando ao redor, uma sensação completa de caos e destruição. Dentro do domínio, o acerto garantido da Yuki permite que ela use sua técnica no máximo absoluto sem afetar seu próprio corpo. Ela pode manipular a gravidade e a densidade de tudo e todos ali dentro, criando um ataque que simula uma supernova explodindo. Bruta, linda e destruidora. Levando tudo isso em consideração, ela com certeza merece estar acima de todos os anteriores do ranking. Yuta Okkotsu, o nosso comedor de maldições, chegou com tudo. Yuta Okkotsu é um feiticeiro especial que não deixa passar nada. Se é maldição feminina, masculina, com 3 braços ou sem cabeça, é dentro. Yuta é o segundo personagem com mais energia amaldiçoada em toda a obra, ficando atrás apenas de Satoru Gojo. Ah, e detalhe importante, ele é descendente direto de Michizane Sugawara, um dos maiores espíritos do Japão. Rika, a maldição companheira. Yuta é capaz de manifestar a maldição Rika Orimoto, uma entidade extremamente poderosa que guarda energia amaldiçoada e armas. Após treinar com a Maki, ele se tornou um expert no uso de armas amaldiçoadas, um verdadeiro samurai amaldiçoado. Além disso, o Yuta tem uma habilidade absurda. Ele consegue copiar as técnicas dos outros feiticeiros. No filme, enquanto Rika estava viva, Yuta conseguia usar essas habilidades sem pacto algum, livremente. Após a morte de Rika no final do filme, ele recria uma versão Shikigami dela, mais nerfada, mas ainda muito útil no combate. Expansão de domínio, puro amor mútuo. Sim, o nosso garoto tem uma expansão de domínio chamada puro amor mútuo. Dentro da barreira, o cenário é de guerra, com várias katanas espalhadas pelo chão. Cada katana contém uma técnica amaldiçoada diferente que ele copiou até agora. O detalhe é, ele não sabe qual técnica está em qual espada até empunhá-la. Cada técnica só pode ser usada uma única vez. Depois que ele usa, a espada vira comum. Mas como o número de katanas é ilimitado, ele pode seguir trocando até derrotar o inimigo. E ainda tem mais. Ele pode incorporar a Rika dentro do domínio, fazendo com que todas as técnicas fiquem ainda mais poderosas e aumentando ainda mais sua reserva de energia amaldiçoada. Energia reversa. Yuta também domina a energia amaldiçoada reversa, que cura e regenera o corpo. E mais, ele não só consegue se curar, como também pode curar outras pessoas, algo que nem o Gojo consegue fazer. Com tudo isso, o Domador de Maldições é praticamente um canivete suíço Jujutsu, sendo extremamente versátil, forte e técnico. Merecidamente no top 4 do nosso ranking. Agora chegamos no top 3, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, porque montar esse ranking deu trabalho demais. O nosso top 3 e o Kenjaku é um dos personagens mais complexos e poderosos de Jujutsu Kaisen. Ele é um feiticeiro ancestral com mais de 1000 anos de existência e durante esse tempo arquitetou um plano para evoluir a humanidade através da energia amaldiçoada. Técnica inata, transmigração cerebral. A técnica inata do Kenjaku é simplesmente absurda. Ele consegue transplantar seu cérebro para qualquer corpo. E ao fazer isso, ele herda a técnica amaldiçoada do hospedeiro, ou seja, ele não só troca de corpo, mas ganha o poder do dono anterior também. Foi assim que ele se apossou do corpo do Suguru Geto e passou a usar suas técnicas amaldiçoadas. Experiência de milênios. Além da técnica apelona, o Kenjaku tem algo que nenhum outro personagem tem. Mais de 1000 anos de experiência no mundo Jujutsu. Ele domina técnicas, estratégias, manipulação, combate e principalmente Jujutsu de barreira, onde ele é considerado segundo melhor do mundo, perdendo apenas para o próprio Tengen.
Manipulação de maldições. Com o corpo de Geto, Kenjaku herdou a habilidade de manipular e absorver espíritos amaldiçoados. Essa técnica não tem limite de quantidade. Ele pode absorver quantas maldições quiser e controlá-las como seus servos pessoais. Uzumaki, técnica máxima. Ao absorver maldições de grau 1 ou superior, Kenjaku pode executar sua técnica máxima, Uzumaki. Esse golpe junta todas as maldições absorvidas e dispara tudo em um único ataque colossal. Imagina o dano disso. Expansão de domínio. Kenjaku chegou a usar sua expansão de domínio. Mesmo assim, foi o suficiente para mostrar que ele consegue manipular a gravidade do ambiente à vontade dentro da barreira. Ou seja, mesmo sem mostrar tudo, já foi apelão demais. Acredita-se que isso seja apenas uma fração do verdadeiro poder da expansão dele. Opinião pessoal. Kenjaku vs Yuta. Agora, minha opinião pode doer em quem não entendeu o anime. Mas vamos lá, tem gente que acha que o Yuta solar o Kenjaku seria fácil. Mas na moral, vocês viram o anime certo? Claro, seria uma luta equilibrada, mas a vitória de Kenjaku seria muito provável. Eu daria 75% de chance pro Kenjaku vencer o Yuta. Por quê? Experiência de 1000 anos. Muito mais recursos e técnicas. E principalmente, em disputas de expansão de domínio, ele venceria pelo menos 7 em 10. A própria obra deixa claro que Kenjaku é o segundo maior especialista em barreiras, o que dá enorme vantagem nesses confrontos. Por isso tudo, Kenjaku fica merecidamente acima do Yuta no ranking. Um vilão com inteligência, recursos, milênios de experiência e uma técnica que permite ele literalmente ser quem ele quiser. Satoru Gojo. Chegamos ao segundo lugar do nosso ranking. E para surpresa de muita gente, ele não está no topo. O mais honrado entre a terra e o céu. O feiticeiro mais forte da atualidade, Satoru Gojo. Gojo é um verdadeiro fenômeno no mundo de Jujutsu. Desde criança, ele já era considerado uma aberração de poder, e durante anos carregou o mundo de Jujutsu nas costas. Portador do Ilimitado e dos 6 Olhos, Gojo é o único com essa combinação em mais de 400 anos dentro do clã Gojo. 6 Olhos, Six Eyes. Essa habilidade mística faz com que o cérebro do Gojo opere em um nível absurdo. Ele processa informações 80 vezes mais rápido do que um humano normal. Com isso, ele consegue dominar qualquer técnica Jujutsu com extrema precisão, gastar o mínimo possível de energia amaldiçoada e ter consciência total de tudo ao seu redor. Simplesmente sobre-humano. Técnica do ilimitado. Controle do infinito. Agora vamos falar da técnica que define o Gojo, o ilimitado. Essa técnica tem 3 formas principais, e todas são insanas. 1. Mugen, infinito neutro. Gojo cria uma barreira invisível ao seu redor, onde qualquer ataque que chega perto dele é desacelerado infinitamente até parar. Ou seja, você nunca encosta nele. Só existem 2 formas conhecidas de quebrar esse Mugen, com uma arma amaldiçoada especial, como a que o Tojo usou, ou usando uma expansão de domínio amplificada. Fora isso, Gojo é intocável. Azul, atração. Uma distorção espacial que puxa tudo ao redor com força massiva. É como se o próprio espaço colapsasse ao redor do Gojo. Vermelho, repulsão. O oposto do azul. Gojo repele tudo com força extrema, usando energia amaldiçoada reversa. O impacto do vermelho é 2 vezes mais forte que o azul. Roxo, Hollow Purple. A técnica mais destrutiva do Gojo. Ele combina o azul mais vermelho, criando uma distorção no espaço-tempo que apaga tudo que toca. É tipo um buraco negro em forma de rajada. Nada sobrevive. Expansão de domínio, Infinite Void. A expansão de domínio do Gojo se chama Vazio Infinito, Infinite Void, e é uma das mais perigosas do universo Jujutsu. Dentro dela, o inimigo é forçado a receber um fluxo constante de estímulos, informações e sensações, ao ponto do cérebro simplesmente travar. O corpo não consegue mais reagir. Você fica parado, consciente, mas completamente incapacitado. E o detalhe, o domínio do Gojo é uma barreira fechada. Grava bem essa informação, porque vai ser muito importante quando a gente chegar no top 1. O Gojo é sem dúvida um monstro, o pico da feitiçaria moderna, e por muito tempo foi considerado imbatível. Mas ainda tem alguém acima dele no nosso ranking. Fica aí que o top 1 tá chegando, e é polêmico. E em primeiríssimo lugar, ele, o maior vilão de todos os tempos. O rei das maldições, o rei dos bruxos, Ryomen Sukuna. Calma, fanboys do Gojo. Antes de surtar, deixa eu te explicar direitinho por que o Sukuna tá acima do honrado nesse ranking. E mais, eu vou considerar aqui a versão original da Era Heian, o corpo real do Sukuna, e não o Sukuna que usou o corpo do Megumi. Então já se prepara. Energia amaldiçoada.
Para começar, a quantidade de energia amaldiçoada do Sukuna é absurda. Se o Yuta já tem quase o dobro da energia do Gojo, o Sukuna tem o dobro da energia do Yuta. Ou seja, ele ataca mais vezes, gasta sem medo e ainda deixa seus golpes muito mais destrutivos. Energia reversa. Além disso, Sukuna domina a energia reversa, sendo capaz de se curar rapidamente e até curar outras pessoas, como fez com o Megumi em Shibuya. Desmantelar e clivar. Sukuna tem dois cortes principais. Desmantelar, um ataque cortante de longo alcance, ótimo contra amaldiçoados e feiticeiros. Clivar, se ajusta automaticamente à resistência do oponente, cortando na medida exata para matar, mas é um golpe corpo a corpo. Amplificação de domínio. Aqui entra o counter do Mugen do Gojo. Sukuna usa a amplificação de domínio para revestir o próprio corpo com energia e assim reduzir o dano recebido e o mais importante, anular técnicas do inimigo. Foi assim que ele conseguiu anular o Mugen do Gojo durante a luta. Sem esse recurso, ele nunca teria acertado um golpe sequer. Santuário Malevolente. A expansão de domínio do Sukuna é única. Ao contrário de outros usuários, ele não cria uma barreira. Por quê? Porque ele fez um pacto consigo mesmo. Uma limitação, não usar barreiras. E em troca disso, ele consegue expandir sua técnica por 200 metros de alcance direto. Resultado? Dentro dessa área, desmantelar corta qualquer coisa. E o clivar corta qualquer alvo com energia amaldiçoada. E o pior, você não pode se esconder. Ele te marca automaticamente. Caminho Fuga. A flecha flamejante. Agora segura essa. O Fuga é uma técnica de fogo colossal, onde Sukuna invoca uma flecha flamejante massiva, mas só após ter cortado o inimigo várias vezes dentro do domínio. É como se ele estivesse preparando um prato principal, e no final ele serve fogo puro para o inimigo virar churrasco Jujutsu. E o golpe cobre todo o Santuário Malevolente. Insano. Mas então, por que Sukuna vence o Gojo? Agora entra a polêmica. Vamos falar da luta real que rolou entre os dois no mangá. Problemas do Sukuna com o corpo do Megumi. Durante a luta contra Gojo, o Sukuna teve dois grandes problemas. O Mugen, que impedia ele de acertar golpes, e o combate corpo a corpo, onde o Gojo claramente estava superior, mais rápido, mais forte. Por isso, o Sukuna não conseguia manter sua expansão, ele tomava muito dano. Agora, imagina o Sukuna da Era Heian com seu corpo original de 4 braços. Essa desvantagem simplesmente desaparece. E tem mais. O corpo original do Sukuna, da Era Heian, não tinha só 4 braços, ele também tinha 2 bocas. E o que isso significa na prática? Que ele pode entoar encantamentos muito mais rápido, ou até falar e lutar ao mesmo tempo, sem perder tempo nem foco. Enquanto muitos feiticeiros precisam parar para conjurar, o Sukuna pode continuar cortando, atacando e entoando feitiços simultaneamente. É como se ele tivesse 2 mentes operando juntas no campo de batalha. E isso é uma vantagem absurda, especialmente na hora de usar Caminho Fuga, que exige entonação correta, técnicas complexas dentro do Santuário Malevolente e até na expansão de domínio, onde cada segundo importa. Nesse cenário, o Sukuna igualaria ou até superaria o Gojo na porrada. Sem tomar tanto dano, ele manteria a expansão por muito mais tempo. O ponto final vem no capítulo 230. No capítulo 230 do mangá, é explicado que o Gojo estava forçando o limite do cérebro dele. Toda vez que a técnica inata se esgotava, ele destruía uma parte do cérebro e regenerava com energia reversa, ou seja, ele estava morrendo várias vezes durante a luta. Enquanto isso, o Sukuna não passou por nada disso. Se fosse o Sukuna original, ele não sofreria tanto dano, conseguiria manter a expansão por mais tempo, e mesmo que o Gojo expandisse novamente, ele não teria mais energia nem foco para sustentar a luta. Resultado final, Sukuna venceria. Conclusão: Sukuna da Era Heian é o feiticeiro mais forte da história. Nem mesmo o Gojo, no auge, seria páreo para ele em condições iguais. E é isso, capitães. Se você curtiu esse ranking, já deixa o like e comenta aí. Quem você acha que venceria de verdade, Sukuna ou Gojo? Até a próxima!